comprar hardware não é uma matemática perfeita. Por incrível que pareça, é um bagulho que é tecnologia, é um negócio que trata perfeitamente de lógica, ele processa informações, mas não é uma lógica perfeita. Porque o que mais tem a gente chegando assim, eu vou comprar uma RTX 5060 do modelo mais top, porque ele vai ser melhor. Eu vou comprar um processador de 8 cores e 16 threads, porque ele é muito melhor do que esse processador aqui, que ele só tem 6 cores, 12 threads, e aí eu vou fazer um overclock nele. Mas eu vi que se eu fizer um undervolt no meu processador, ele vai ser muito melhor. Então eu vou comprar esse outro processador aqui, que ele é bem mais caro ou bem mais barato, que outro seja lá o que for, e vou fazer undervolt. Ao invés de eu colocar esse water cooler aqui, eu vou colocar esse cooler aqui, e aí eu vou prender mais 2 fãs de ventilador Arno nele e vai resolver. Galera, esse tipo de coisa, ele é quase como aqueles cartazes colados no poste da rua. Tem muitas coisas que são esotéricas. E aí uma coisa que o hardware não é, ele não é esotérico. Não tem nenhum... Aí sim, ele é perfeitamente lógico e exato. Eu vou explicar pra você por que vocês estão gastando dinheiro com esoterismo nessas coisas. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema, eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. É o seguinte, vem alguém falar pra você assim, olha, ao invés de você montar esse PC aí com esse processador aí de 6 cores e 12 threads, monta com esse aqui de 8 cores e 6 threads, porque é assim, o console ele tem 8 cores e 16 threads. E os jogos todos eles são feitos para rodar no console. Logo, você precisa de 8 cores e 16 threads. E você fala, mas eu vi ali uns testes que esse processador de 6 cores e 12 threads, que tem um empilhamento de cache 3D, ele é muito melhor, que ele dá mais performance. Não. Esses testes aí estão todos errados, nada a ver. É só você pensar, cara, como é que você vai jogar com multitarefas? Como é que você vai fazer multitarefas na sua casa? Como é que você vai abrir um monte de aba do Chrome? Como é que você vai abrir várias coisas ao mesmo tempo? Esse processador não vai dar conta, porque ele tem poucos cores e threads. Não, mas eu vi lá que a diferença dele não é muito grande, e na verdade eu uso mais pra jogar, então... Não. Isso tá errado. Tem que pegar mais cores e mais threads. Então já começa que assim... Esse é um dos principais argumentos que eu vejo aí. O cara comprou, por exemplo, um 5700X porque ele quer ficar preparado para o futuro. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês sobre o futuro. O futuro é o seguinte, você pega hoje, um Ryzen 3700X. Pega o 3700X. O cara gastou mais dinheiro num Ryzen 3700X. O que é um 3700X? É um Ryzen com 8 cores e 16 threads. E a ideia era a mesma, porque os consoles têm 8 cores e 16 threads, então você precisa de mais cores e threads e tal, e no futuro você vai precisar usar, beleza. Esse mesmo 3700X hoje, ele toma benga de um 5600. O 5600 é um processador só um pouco mais novo, na verdade ele é só uma geração mais novo, ele tem 6 cores e 12 threads. E eu não vou nem falar do pau que ele toma de um Ryzen 7600, porque daí seria absurdo. E aí você pega um jogo moderno, tipo um Battlefield 6 hoje em dia, que supostamente deveria ser porque você tá preparado pro futuro, né? E aí o 3700X, ele apanha do jogo. Mesmo tendo mais cores e threads, ele apanha do jogo. Mas por que, Robson? Por que isso? Eu comparei pra vocês um processador de uma geração só. O 5600 é só uma geração à frente do 3700, porque não teve o 4700. Ele tem menos cores e menos threads, mas ele tem mais IPC. Eu não manjo nada disso. Ele é um processador que tem mais tecnologia. Ele evoluiu de uma geração para outra. Mas daí o jogo agora ele não usa o 100% do processador. Não importa, ele não usa 100% do processador, mas também não dá performance. Mas aí como é que fica o multitarefas? Essa é outra que eu vou te falar, mas é de encher o saco, que todo puto dia tem alguém falando desta bobagem, sem nunca ter testado. Então o cara fala que você precisa de um processador com mais cores e mais threads, porque você precisa do multitarefas. Que porra de tarefa que você faz na sua casa que você acha que você precisa de um processador com tantos cores e threads? Não, eu abro muitas abas do Chrome. Abrir muitas abas do Chrome não é multitarefas, que elas estão abertas ao mesmo tempo, mas elas estão funcionando em segundo plano. Eu abro, quantas você consegue abrir ao mesmo tempo? Qual é o tamanho da sua tela para você enxergar tantas janelas ativas ao mesmo tempo? Porque sim, o Windows, ou Windows no caso, é uma porcaria de sistema operacional, mas ele não é tão... nem o Windows é tão imbecil a ponto de não colocar algumas tarefas em segundo plano para não ficar usando hardware à toa. Pasmem, mesmo o Chrome, que é um navegador horroroso, ainda assim consegue
consegue colocar abas em segundo plano para não ficar usando tudo que você tem no seu CPU. Ah, mas é que eu abro vários programas ao mesmo tempo. De novo, o sistema operacional, ele é bem competente em fazer as coisas, mas mesmo assim, quando você tá com uma coisa em primeiro plano, você tá usando, a outra você não tá. Ah, Robson, mas quando eu vou renderizar as coisas, aí já é outro caso, porque assim, eu, na minha santa ignorância, com tudo que eu trabalho, que eu preciso para renderização, eu sempre sei que eu prefiro deixar o PC parado fazendo aquela renderização, utilizando tudo que eu tenho de capacidade de processamento, do que continuar utilizando, porque eu sei que pode acontecer algum problema, porque Windows... Então a gente acaba deixando ele parado. Você que trabalha com renderização, você sabe. Começou a renderizar, você fala, cara, eu não vou fazer outra coisa no meu PC porque eu morro de medo de dar pau essa porcaria desse Adobe, esse AutoCAD, qualquer coisa que você tá usando o Blender, eu não vou arriscar. Esse é um ponto em que o multitarefas, ele não fala, mas mais cores e mais threads é melhor. Pode ser melhor, realmente, nesse cenário específico. Mas não é pra isso que as pessoas estão querendo. Eles estão querendo pra jogar. E pra jogar não faz sentido gastar mais. É muito bom? É muito bom. Se você puder pegar, muito legal. Agora, gastar a mais pra isso, achando que você vai ter mais performance ou longevidade, pode ser um grande equívoco, tá? Eu sempre recomendo comprar somente o que é ideal para o que você precisa agora. O esoterismo, ele continua. Não, porque você só precisa otimizar o seu PC, porque o seu PC não está otimizado. Então, vamos lá. Quando você precisa comprar um produto, eu já falei isso pra vocês diversas vezes, mas vou repetir, quando você precisa comprar um produto, seja ele qual for, que você tem que chegar na sua casa e você precisa fazer ajustes pra ele ficar bom, você comprou um produto pela metade. Não, mas é que daí dá pra eu extrair mais performance. Dá pra extrair mais performance, é um extra. E ninguém compra pelo extra, você compra pelo produto e o extra você ganha. Senão ele não é extra, você pagou por ele. Então imagine você comprar um carro, que ele é 1.0, mas ele pode ser 1.2, só que pra ser 1.2 tem que chegar na sua casa e mexer no motor do teu carro. Ou entrar no computador e mexer no computador do teu carro. Ah, mas é coisa simples. Claro que é coisa assim, mas você comprou este carro por um bagulho que você vai ter que fazer. Não faz sentido. Ah, mas eu vi que o fulano fez um undervolt e ficou muito... Claro, pode ficar melhor, perfeitamente, mas não foi... Você não comprou por isso. Não, mas não é por isso, é porque eu quero ganhar mais performance e tal. Beleza. Nesse caso, você tá explorando o produto, você tá... É o que a gente fala que é o entusiasta, né? O cara que realmente explora o produto. Mas, pasmem. A maioria das pessoas não compra o hardware pra isso, elas compram pra usar. Olha que coisa insana, eu sei que é difícil pra vocês entenderem, mas o cara, olha que loucura, o cara comprou o PC pra chegar em casa, ligar e usar. Não é louco? É inconcebível isso praticamente, né? E aí, o cara vai lá, ele quer te vender o troço e ele justifica que o troço pra ser bom é só você fazer tal coisa. Não cai nessa. Ele pode ficar melhor, mas ele não precisa ficar melhor para você ter que comprar ele. Então, definitivamente, um Ryzen, ele pode ficar mais frio, mas ele não precisa ficar mais frio, porque ele foi feito para trabalhar daquele jeito. Ah, mas eu quero fazer. Excelente, você vai aprender uma coisa nova, você vai se divertir, ou talvez não, provavelmente você vai passar muita raiva, mas ele não precisa daquilo. Então, quando te vendem um processador que você precisa fazer undervolt para ficar bom, te venderam um negócio quebrado. Quando te vendem um produto porque se você fizer overclock ele vai ficar muito top, te venderam um troço pela metade. Eu vi um monte de gente falando, porque se comprar 9070 e fazer o que... Top, realmente dá pra fazer, mas entenda, não é uma coisa acessível pra todo mundo. Ah, mas se eu faço... Não, se você faz, não é todo mundo que faz. Entenda, não é tão simples assim. Tem gente que tem medo de entrar na BIOS do computador. Ah, mas daí o cara... Não, não é assim. A tecnologia ela é feita pra funcionar pra todo mundo. Você que é o 1% que fuça muito além, mas ele não é feito pra 1%. Então não precisa comprar hardware pra fazer ajustes esotéricos ou com promessas mirabolantes. Este hardware que te vende com promessas mirabolantes é uma furada. Eu só achei que o Xeon ficou viável, pra vocês terem uma ideia, quando os russos começaram a lançar umas BIOS que prestasse já com a placa-mãe. Quando os chineses começaram a vender com as BIOS boas. Porque quando você tinha que comprar e baixar aquela BIOS pra destravar, tal, isso aí era uma merda. Você vai me desculpar, mas o cara, além de estar comprando, né, um processador usado, numa plataforma de segunda mão, ainda tem que entrar num site russo pra baixar uma porra de uma BIOS e aprender a basicamente ser um programador de CPU, não tá certo, né? Ah, mas foi mais barato. Perfeito, mas aí você não tá viabilizando pra grande maioria das pessoas. Você tá viabilizando pro 1% que consegue fazer essa exploração. E bom pra ele, eu acho que é ótimo, excelente, mas não é assim que você vende o produto pro seu coleguinha. Então assim, mas é muito bom, você só precisa fazer tal coisa, foge, tá? Eu já falei isso algumas vezes com placa de vídeo, foge. Esse negócio de eu vou comprar, se eu comprar essa placa de vídeo e eu colocar a fan dela 100%, ela vai ser muito melhor. Não vai. Se você comprar uma placa de vídeo de entrada, ou pegar uma placa de vídeo modelo topo de linha, ela vai ter uma diferença, talvez você pegue uma versão com overclock de fábrica, mas não vai compensar a diferença de preço, tá? E não é só por isso que eles vendem por outros fatores. E você, como eu te falei, se você pegar uma 5060 topo de linha e pegar uma 5060
5060 Ti de entrada, é muito mais lucro você pegar uma 5060 Ti de entrada. O chip é melhor, o produto é superior. Você nunca vai fazer um overclock pra 5060 chegar na 5060 Ti sem você ser, sei lá, um overclocker extremo. E não faz sentido. E voltando pro negócio dos processadores, é a mesma coisa. Compra o que você precisa, cara. É cheio dessas histórias do que porque não, porque isso aqui era o processador que era do PlayStation 5, então ele vai ser bom. Cara, o processador do PlayStation 5 é bom pro PlayStation 5. O PlayStation 5 não roda o Windows. O PlayStation 5 não roda o Windows com um monte de porcaria rodando de segundo plano. Tampouco você precisa dos mais cores e threads, porque o PlayStation funciona de uma maneira diferente. O console, ele roda o sistema operacional, e o sistema operacional, ele manipula o hardware de uma maneira diferente, por isso que eles são semi-custom. O hardware que tem para console, ele é semi-custom. Então ele já vem modificado pela fabricante do chip, seja da AMD ou seja lá quem for, para ele ter um comportamento diferente, para ele se adequar ao sistema que roda no console. Com Linux, aí é já outro esquema, né? Vai começar a rodar agora, todo mundo vai querer ser Steam Machine da vida e tal, é outro esquema. Mas mesmo assim, essa é outra que vendem como, né, o pozinho do pirlim-pim-pim. Nossa, se você botar o Linux na sua máquina, que é um lixo, no outro dia vai rodar tudo. Também não é assim. Nada contra o Linux. Eu sei que o pessoal é levemente fanático, mas assim, ele também, vocês sabem que ele não é, né, exatamente aquela maravilha para usuários novos e menos experientes, não é mesmo? E essa é talvez a minha única crítica pro Linux. Mas tem sistemas que são mais user-friendly, não sei o que, cara, não são. Não são, e a adoção do sistema operacional tá aí pra comprovar isso. E não é por conta do grande conglomerado malvado da Microsoft, é porque o próprio sistema tem as suas limitações. Em todo o restante ele é sensacional, incrível, dá liberdade pro usuário. Ele faz várias coisas sensacionais, mas nesse ponto não. Então assim, cuidado com os falsos pregadores, porque às vezes assim, eu quero te vender um troço e aí eu conto várias historinhas pra vender o troço, mas não necessariamente quando você chegar em casa. Você já deve ter sido enganado por algum vendedor de rua, com certeza, mano, que o cara contou várias histórias pra você que na hora fazia sentido, mas quando você deu 2 passos você falou, puta merda, o cara me passou o pé. E aí você fica contando essa história eternamente na sua mente pra você mesmo, pra fingir que você não foi enrolado. Tá? A moral da história é, parem de acreditar em conversinha sobre hardware. Hardware é lógico, não tem esse negócio de, não, mas se você fizer um negocinho aqui vai ficar muito melhor. Você não é o espertão. Entenda isso. Porque se fosse tão bom, todo mundo estava fazendo. Essa é a lógica pra basicamente tudo na vida. Se fosse tão bom comprar a porra de um 5700X, porque se você fizer um ajustezinho, ele vai ficar melhor do que um 7800X3D, todo mundo comprava essa merda. Mas não tá comprando, não quer dizer que o processador é ruim, ele só não é isso que vocês estão querendo pintar, entendeu? Não é só porque ele tem 8 cores 16 threads que ele vai bater um 5500X3D aonde ele não bate. E de novo, é lógico, tem testes pra isso. Tá? E isso se aplica pra todos os outros. A placa de vídeo não vai fazer milagre porque você começou a fazer overclock nela, você não sabe nem fazer overclock do noite, aí você vai lá descobrir uma barrinha mágica. Não. A sua placa de vídeo não vai começar a fazer baixar FPS porque você comprou o programa do patinho, tá? Não tem milagre, não tem milagre. É lógico o troço. Então a gente faz testes pra mostrar pra vocês. Para de acreditar em loucura. E deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho. Diz aí qual foi as loucuras que vocês já acreditaram aí, que fica muito bom os roda tudo da vida e depois vocês tomaram no brioco. Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like. Se inscreve no canal, se inscreve no Unlock aí pra chegar nos 100 mil inscritos.